Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um bate-papo ambiental do Instituto Cresce. A gente tem feito esses encontros todas quartas-feiras, às 2 horas da tarde. É um prazer para nós trazer pessoas super especiais para conversar com vocês. Gabriel voltou. Vamos esperar a Ana aqui conectar. Pessoa super especial, tô super ansiosa aí por esse bate-papo de hoje. Enquanto ela entra, eu vou falando um pouquinho sobre ela. O que vocês acham? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Tô aqui lendo os comentários, esperando a Ana entrar. A Ana é graduada em Ciências Biológicas, bacharel em Ecologia, especialista em Gestão Ambiental, em Gestão de Projetos Ambientais. Aí, ó, ela chegou. Vou colocar ela aqui. Especialista, então, de gestão de projetos ambientais e políticas de gestão ambiental na Espanha. Estou te introduzindo, Ana. Ah, beleza. Eu tô te ouvindo. Autora de livros, foi presidente da Fundação de Desenvolvimento Sustentado e diretora de normalização da SEMAD, gerente da APASul, analista ambiental do IBAMA de São Paulo, chefe de área de relevante interesse ecológico Ameixal de São Paulo, consultora de desenvolvimento e inovação tecnológica do Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico SECTES de Minas Gerais, gerente executivo e membro do comitê gestor do Geoparque Quadrilátero Ferrífero. Inclusive foi onde a gente se conheceu, né, Ana? E responsável por concepção, desenvolvimento, implantação, analista ambiental da Supram também do leste de Minas, trabalha com gestão e planejamento ambiental do território, educação socioambiental, responsabilidade socioambiental e gestão de unidades de conservação. Nossa Senhora, que currículo bom, hein? Muita Menina, já história andei, para né? Tô contar. lá nessa área ambiental. Bom demais, bem-vinda, Ana, bem-vinda a todos Obrigada. ao bate-papo ambiental do Instituto Cresce. E eu vou passar a palavra para a Ana se apresentar, contar a história dela e contar para a gente como é que ela chegou nesse currículo aí que eu falei agora para vocês. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Eu sou bióloga, né? Como você falou, eu não peguei essa Falei. parte, mas provavelmente, né? Eu sou bióloga, mas eu entrei na faculdade de biologia, não foi para poder trabalhar com ecologia, foi para trabalhar com engenharia genética. O meu Olha, objetivo era engenharia genética, você imagina. E aí, com o tempo, me envolvendo com as disciplinas lá, conhecendo a ecologia e tal, eu fui cada vez mais me apaixonando pela ecologia. Na época que eu estava estudando, o meu irmão, ele é agrônomo e ele trabalhava com uns processos de licenciamento ambiental e eu fazia uns estágiozinhos com ele, assim, a gente conversava muito, né? Sobre essas questões ambientais e tal. E então, antes de eu formar, eu trabalhei com uma pessoa que gostava de ecologia, que trabalhava com ecologia humana. Aí, logo depois que eu formei, eu fui trabalhar um tempo depois que eu formei, eu fui trabalhar na SEMAD, quando eu fui gerente da APA.
Em seguida, eu passei no concurso do IBAMA, fui para o IBAMA de São Paulo. Lá eu trabalhei ajudava, assim, porque eu não era lotada, né, na unidade, né, mas eu ajudava na gestão da APA-CIP, né, que é a APA Canané e Iguape Peruíbe, e várias outras unidades de conservação ali no litoral sul de São Paulo. Depois eu voltei para BH, montei junto com várias pessoas a Fundamental, né, a Fundamental Associação para o Desenvolvimento Sustentável, e fui trabalhando com vários projetos ambientais. A gente trabalhou com um projeto de educação ambiental na APA Sul, né, e, enfim, vários projetos. E depois eu comecei a trabalhar com o Geoparque Quadrilátero Ferrífero, né? A gente estava construindo a proposta do Geoparque com uma equipe grande de pesquisadores, né? Com apoio do Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico, né? Quem era o líder era o Renato Siminelli. E aí, nesse trabalho do Geoparque, a gente visitou várias unidades, né? De geoparques no mundo, né? Porque aqui no Brasil, por enquanto, só tem um, né? Tem vários candidatos, mas só tem um que faz parte da rede de geoparques, a rede mundial de geoparques, né? E a gente fez uma visita que era dentro de um acordo de irmandade que a região de Nortada e Calé tem com Minas Gerais. E nessa época a gente foi visitar a Mission Bassin Minière, onde eu fiquei conhecendo o projeto que eles têm lá de tramas verdes e azuis. Na hora que eu escutei esse nome, já o meu olho já brilhou, né? Que é uma coisa que assim, interessante. Tramas, eles chamam lá de tramas verdes e azuis para conservação. Eu sempre trabalhei com conservação, sou apaixonada com essa temática. Então, a gente se aproximou, né, desse assunto. Mas isso, na época do Geoparque, a gente teve algumas reuniões que a gente conversou com alguns pesquisadores, não especificamente os que trabalhavam no Geoparque, mas a gente conversou com vários pesquisadores e tal, e esse negócio ficou, esse projeto ficou assim mais, né, em segundo plano, porque a gente na época estava trabalhando muito forte para o lançamento do Geoparque, né? Uma proposta que a gente acredita muito, e então ela ficou em segundo plano. E aí, mas ficou sempre, né, uma coisa que apaixona a gente, fica, né, na cabeça da gente. Aí eu comecei agora, mais recentemente, eu comecei a pesquisar no meu projeto, né, do mestrado, depois de eu ter feito várias pós-lato sensu, eu fui fazer recentemente uma pós em estrito sensu, né, um mestrado aqui na UFJF, em Juiz de Fora, e então o tema da minha pesquisa é esse, as infraestruturas verdes e azuis, que lá na França chama tramas verdes e azuis, e aqui e em outros lugares do mundo há iniciativas e projetos com essa temática e várias ações. Lá na Europa isso já é bem conhecido, consolidado, né? E então me aproximei desse tema do planejamento, da conservação, assim, do planejamento urbano mais estrito, assim, né? Uhum. E então aí, legal feliz da vida. demais, muita experiência boa aí para contar e para compartilhar com a gente. Muito bom, Ana. Eu, assim, pessoalmente, eu tenho que falar um pouco, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas e foi muito bom, assim. Eu adorei trabalhar com você. Você tem uma energia muito boa, muito gostoso trabalhar com você, com as equipes que você coordena. E o mapa que você fez pra gente, né, pro Geoparque, ficou lindíssimo, um trabalho belíssimo. Obrigada. Muito bacana, de muita qualidade. Realmente, assim, adorei mesmo. Eu também fiquei muito orgulhosa. Não, de verdade mesmo, foi um projeto, um trabalho muito bacana, muito fino. Foi fino, e a gente criou uma metodologia, foi muito legal mesmo. Ana,
Então, assim, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que são realmente essas tramas, essas infraestruturas verdes e azuis, para as pessoas Legal. entenderem. Então, Júnior, o que a gente tem mais contato são as infraestruturas cinzas, né? Que a gente conhece como as infraestruturas cinzas. O que são? Toda estrutura construída, né? Por exemplo, estradas, viadutos, hospitais, escolas, rede de drenagem, de saneamento, tudo isso que a gente tem na cidade é conhecido como infraestrutura cinza. E com a demanda para poder integrar mais a natureza na cidade, foi se criado o que a gente chama de infraestrutura verde, né? Que é você trazer conceitos da conservação, de interligação dos ambientes, mesmo no ambiente urbano, né? Porque parece às vezes meio estranho a gente falar de conservação ambiental, corredor ecológico em áreas urbanas, né? E esses corredores verdes e azuis, por quê? Porque ele integra também o ambiente, né? E está relacionado diretamente com os corredores ou com a infraestrutura verde, né? O que eu acho muito legal nessa proposta dessa infraestrutura verde é justamente trazer esse conceito de conservação para dentro da cidade, né? Do ambiente urbano e do ambiente periurbano, né? Não que não possa ser usado em ambientes rurais, que até, no meu entendimento, até é mais, de certa forma, mais fácil, né? Sim. Mas assim, eu acho que, não sei se assim, vai complementar ainda, mas eu queria que você falasse assim, por que então que é importante eu formar esses corredores, né? Assim, qual que é a importância, assim, porque eu não sou bióloga, mas eu entendo que a gente, os corredores, eles são fundamentais para essa conexão entre as áreas, os remanescentes, né? Tanto da vegetação para essa troca genética entre as espécies e da fauna também, né? Assim, da flora e da fauna, né? Então, a gente pensa muito em bicho, né? Mas pouco em planta, né? Que precisa também, né? Os corredores, eles são pensados justamente isso. Como é que funcionam as coisas? É o seguinte, a gente faz as unidades de conservação, ou os espaços naturais protegidos, né? Por quê? Porque você quer salvaguardar as espécies que estão ali naquele local, que são consideradas como de importância ecológica, né? Aquele ambiente que é normalmente conservado, ele é um ambiente ecologicamente especial, vamos dizer assim. Ele precisa ser protegido. Por quê? Porque, primeiro, tem essa questão de você conservar a biodiversidade vegetal e animal. Desculpa, eu estou com uma filhotinha aqui que adotou. Ela estava mordendo o brinquedinho dela ali, alguma coisa machucou ela, deu uma. Mas aí, o que acontece? A gente cria esses espaços protegidos, mas isso é uma coisa muito importante, uma coisa fundamental na conservação. O espaço protegido, ele não pode ser uma ilha, ele não pode ser um espaço que está isolado, sem nenhuma conectividade, porque não tem o que você falou, essa troca gênica entre as populações, que garante essa permanência e que essas espécies elas fiquem, vamos dizer assim, robustas, né? As populações fiquem robustas, capazes de resistir aos impactos que eventualmente acontecem. Por exemplo, aí na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tem várias unidades de conservação que elas estão sempre sofrendo pressão. Por quê? Porque tem uma área, uma metrópole, né? Elas estão inseridas numa metrópole,
é uma área, especificamente aí na área da região metropolitana, é uma área da exploração do ferro, né? E então é uma área que ficou durante muito tempo preservada justamente porque era uma área uma região, na verdade, que estava muito, vamos dizer assim, nas mãos da mineração, né? As mineradoras, elas tinham áreas grandes que elas não exploravam toda, e isso, de uma certa forma, ajudou a preservar. E hoje em dia, né, isso já tem algum tempo que tem uma demanda para as pessoas, todo mundo quer morar perto da natureza, todo mundo quer morar num lugar conservado, num lugar bonito, num lugar que te oferece saúde, que isso eu acho que é uma questão importante mesmo para a gente considerar, né? Então, o que acontece? Essas áreas que antes estavam protegidas, elas começam a sofrer pressão de uso, imobiliário, da mineração, né? No caso da APA Sul, a gente tinha uma questão dos trails e enduros, né? Que são muito impactantes. Então, assim, e é uma área, especificamente aí a região metropolitana, essa área que o Instituto cresce, é a área de recarga, né, dos aquíferos que abastecem Belo Horizonte. Inclusive, essa é a vocação que propiciou a criação da APA Sul, né? Foi justamente proteger os mananciais de água. E junto com esses mananciais, toda a vegetação, né, que está aí, todos os animais e todas as relações ecológicas e serviços ecossistêmicos que essa área presta. O que é um serviço ecossistêmico, né? É você ter a depuração que a natureza faz, por exemplo, da água, né? Do ar, né? Da temperatura, onde um lugar que tem vegetação. Não sei se você já fez essa experiência. Eu gosto muito de fazer isso quando eu estou viajando, dirigindo. E eu sempre noto, eu vejo que vai vir um fragmento de mata, assim. Antes, eu coloco a mão, você faz depois para você coloca a mão para fora, o ar está quente. Na hora que você passa perto, você se aproxima, você não está nem debaixo das árvores, né? Nessa mata, perto da estrada, assim. Na hora que você passa pela mata, o ar fica fresquinho. Então, esse conforto térmico que os ambientes naturais propiciam também é um serviço ecossistêmico. E o que são, no fundo, esses serviços, famosos serviços ecossistêmicos? São vamos dizer assim, grosso modo, as coisas que sustentam a vida. E não só vida de bicho, mas vida de gente, né? Porque, em última instância, quando a gente fala de conservação, eu até acho muito engraçado, porque na época que eu trabalhava com licenciamento, o povo falava, bichinho e plantinha. Mas, na verdade, quando você fala em conservação, você está falando em conservação de qualidade de vida para as pessoas. Nada muito diferente disso, né? Porque a gente está inserido no ambiente natural. A gente não pode esquecer que a gente evoluiu, né, como uma espécie animal no ambiente natural e que a gente depende, sim, desses componentes para poder manter a nossa vida e a nossa saúde, né? O nosso bem-estar, não é? Sim, muito legal essa explicação. Eu acho que dá para entender bem, deu para entender bem, então, a importância da gente garantir, né, salvaguardar, foi a palavra que você usou, a manutenção dos serviços ecossistêmicos, ou seja, que são os serviços que a natureza promove gratuitamente, abundantemente, né, para nós, e que a gente é muito beneficiado, que isso tem um impacto direto na nossa saúde e qualidade de vida, né? Exatamente. Então, a gente, em vez de investir em hospital, em medicina preventiva, a gente vai investir em qualidade de vida, né? Em qualidade de... na verdade... Você vai ficar na verdade, doente, isso... né? Na verdade, isso é uma questão preventiva mesmo. Para você ver que é uma coisa tão assim... que a gente não precisa de grandes elaborações, assim, né? As pessoas naturalmente já procuram ambientes naturais para se distrair, para ter um lazer, né?
haja vista, outro dia mesmo eu estava vendo que perto de Juiz de Fora tem uma cachoeira que é muito procurada pelas pessoas para se divertir no final de semana, né? Porque não tem nada mais, eu acho, não tem nada mais gostoso do que você fazer uma caminhada ao ar livre, né? Você ter esse contato com a natureza. É fundamental, a gente precisa disso para garantir a saúde da gente, o bem-estar da gente, né? É isso. E Então, aí, o que acontece? Acontece o seguinte, Júnior, a construção das cidades, ela fragmentou, e essas infraestruturas cinzas, elas fragmentaram muito o ambiente, ao ponto de que uma cidade, muitas vezes, ela cria uma barreira para a disseminação das espécies, né? E para a permanência das espécies em determinadas áreas. Tanto assim que a gente tem estudos que mostram que, por exemplo, tem uma determinada área que está relativamente preservada, não necessariamente precisa ser unidade de conservação, né? Mas uma área natural. Quando você passa uma estrada, aquilo ali é considerado uma barreira para muitas espécies. E aí a gente vai monitorando essas espécies, a evolução das populações ao longo do tempo, a gente vai vendo espécies que têm ciclo de vida mais curto, que reproduzem mais depressa, a gente consegue ver isso mais rapidamente, né? Mas a gente consegue ver que a população ela vai divergindo geneticamente, entende? Então, em vez de se tornar uma população, ela vai se formando, na verdade, duas populações. Olha que e muitas interessante vezes, isso, Ana. E para determinados organismos, isso pode ser uma barreira grande pelo seguinte, a população ela precisa de um determinado número de indivíduos para ela ser viável, né? Tanto assim que hoje em dia se fala, tem espécies que elas têm representantes vivos, mas elas estão funcionalmente extintas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes uma população, dependendo do tipo de espécie que a população ela é pequena se ela é dividida por uma estrada ou por uma outra infraestrutura cinza que bloqueia esse fluxo gênico que você comentou, elas vão virando duas populações separadas e muitas vezes mais frágeis do que quando era uma população só. Então, a cidade e as infraestruturas cinzas, elas têm infelizmente, essa característica muitas vezes de dificultar, né, os processos ecológicos e tal. Então, a infraestrutura verde, na verdade, é uma possibilidade da gente ir trazendo os conceitos da ecologia para dentro da cidade, para o bem da conservação ambiental e para o bem das pessoas, né? Então, por exemplo, tem algumas experiências que já aconteceram, que estão implementadas na Europa. Por exemplo, em Navarra, na Espanha, foi feita a implantação num trecho de um rio, que eles recuperaram os meandros dos rios e usaram várias técnicas para poder promover a questão vamos dizer assim, da funcionalidade ecológica desse rio, né? Devolver de novo a função ecológica desse rio e, inclusive, proteger as populações dali do entorno do rio contra as enchentes, né? Que estão cada vez mais comuns por conta do aquecimento global, né? Das mudanças climáticas, né? Que antes a gente falava aquecimento global, mas hoje em dia a gente usa o termo mudanças climáticas. E também para poder estabilizar a questão do fornecimento de água, né? Então, assim, por exemplo, tem uma outra experiência também que foi feita no sul de Madrid. Essa área eu até visitei antes deles fazerem um trabalho mais intenso de... Oi? Foi em Valência? Não, Valência não. Foi no sul de Madrid mesmo, no Rio Jarama, que chama. É uma bacia do Rio Jarama que estava antigamente para construir
a cidade de Madrid, eles tiraram muita areia daquela região. Então ficou um ambiente muito desnaturalizado, sabe? Muito impactado. E então o governo da Espanha estava investindo bastante, isso até é uma questão importante que a gente precisa comentar depois, mas o governo da Espanha estava investindo bastante na renaturalização dessa área. E aí eu visitei antes deles implementarem um projeto lá justamente de infraestrutura verde, no conceito de infraestrutura verde azul. Eles estavam fazendo uma renaturalização, mas com outra metodologia, várias intervenções pesadas assim de movimentação de terra e tal, para poder recompor o ambiente. E aí foi muito interessante, porque o pesquisador, que é o Fernando Madaleno Mas, que acompanhou a gente nessa visita, que era o coordenador do projeto, ele contou para a gente isso. Olha, a gente já está vendo nessa região o retorno de espécies de aves que já não ocorriam aqui mais. Então, você vê, com uma pequena renaturalização das espécies, né? E depois, então, eles fizeram, agora mais recentemente, foi a partir de 2015, eles implantaram já um projeto mais voltado nessa metodologia da infraestrutura verde e azul. Tem uma outra experiência também que foi feita em Roma, mas aí foi num bairro, sabe, que tinha uma demanda por a população estava sentindo assim que estava muito sem espaço verde para utilização e tinha essa demanda. Então, a universidade, não me lembro agora, eu me esqueci o nome da universidade, eles fizeram um projeto e implantaram o projeto de infraestrutura verde nessa área de Roma. Então, eles revegetaram muitas áreas. Como era uma área urbana já consolidada, eles não tinham área que não tinha como tirar, né, os proprietários da área por conta de custo e acaba causando um certo incômodo, né, social. Mas aí eles planejaram assim, em volta de estradas eles revegetaram, na margem dos rios eles renaturalizaram e tiveram muito sucesso, né? Em Nord-Pas-de-Calais, foi feito isso também, um projeto desse, e a região metropolitana de Belo Horizonte, durante a construção, né, a elaboração do plano metropolitano, foi introduzido essa metodologia das tramas verdes e azuis que foi usada lá na França. Só que o que aconteceu foi o seguinte, é muito interessante ler, tem trabalhos publicados sobre isso, e é muito interessante a gente ver o seguinte, eles relatam, foi a equipe da UFMG, CEDEPLAR e o pessoal do IGP também, né? CEDEPLAR, a professora Heloísa, sim. Né? A Ana Mourão teve envolvida, né? Então, o que acontece? Eles relatam nos trabalhos deles o interesse das pessoas nesse tipo de planejamento, né? Porque era um planejamento meio tradicional da região metropolitana e, de repente, o CEDEPLAR introduziu essa ideia de usar luz e as pessoas, a população se apaixonou por isso, sabe? Então, eles fizeram um trabalho de mobilização social muito grande, as pessoas se envolveram bastante e tal, mas, por fim, eles acabaram não conseguindo terminar todo o planejamento que eles queriam fazer, porque não era efetivamente o que tinha sido contratado, então precisava de aditivo, mais recurso, porque tem que fazer oficina e tal, e eles não tinham todo o tempo que era preciso para poder fazer esse planejamento participativo das tramas, né? Mas acabou que eles dentro de tudo que já tinha sido construído, eles consolidaram e incorporaram no plano metropolitano. Eu vejo assim, inclusive eu estava conversando com a professora Heloísa, né, no IGC, da UFMG, e eu estava dizendo, perguntando para ela justamente isso, como que é essa questão de estabelecer esse tipo de iniciativa, né,
de você ligar áreas verdes, parques, praças, beira de rio, né? Essas pequenas áreas verdes que tem em áreas urbanas já consolidadas, como que é a experiência de trazer isso do ideal para o concreto, para o dia a dia? É claro que essas coisas elas não são feitas todas de uma vez. Por quê? É isso que eu ia comentar com você. Qual que é a maior dificuldade dessas questões? Quando o ambiente já está degradado, já tem uma cidade estabelecida, sempre é mais caro, é mais difícil. Então, eles relatam isso. Olha, na França aconteceu isso. Tem vários trabalhos falando isso também. Há tantas camadas institucionais, sabe? No caso da Europa, vem o planejamento, as leis da União Europeia, depois vem do país, depois vem do Estado, depois vem eles têm um termo que me falhou aqui agora, mas é como se fosse, vem do Estado, município e a localidade. Então, são tantas camadas de normas, de procedimentos, tantas instituições envolvidas, que é um processo complexo, né? Agora, aí na região metropolitana, eles estavam trabalhando com o plano diretor de alguns municípios, a equipe da Universidade Federal de Minas Gerais estava trabalhando no plano diretor de alguns municípios e incorporando ou detalhando, né, essas definições que foram feitas durante o plano metropolitano no plano diretor dos municípios. Isso torna tudo mais fácil de implantar, porque à medida que o município adere a essa metodologia, concorda que precisa de preservar algumas áreas, recuperar algumas áreas, então fica mais fácil de inserir isso no planejamento, mas também é outro passo para você trazer isso para o dia a dia, né? Recuperar, a gente sabe, né? Recuperar uma área degradada é muito mais caro do que você fazer um tratamento para poder preservar, né? Para poder evitar esse tipo de problema. Mas é impossível? Não, pode ser feito e essas infraestruturas verdes e azuis, elas têm a flexibilidade necessária para poder ser implementada em área urbana e periurbana, sem problema, dá para fazer. Mas tem umas dificuldades, né? Ana, assim, só para clarear, então, para o público que nunca ouviu falar disso, assim. Então, a infraestrutura cinza, então, você está chamando que são as cidades, as infraestruturas urbanas, né, que trazem algum tipo de urbanização, você está chamando de infraestrutura cinza. A infraestrutura azul, então, ela está ligada à água, né? Que é essa coisa de manutenção dos cursos hídricos, né? De garantir que os cursos hídricos tenham essa continuidade, né? E uma saúde, né? Uma continuidade saudável, né? E exatamente. A infraestrutura verde, então, seria essa conexão entre fragmentos de vegetação. Não é isso? Mas não precisa ser estritamente áreas de uso, por exemplo, não precisa ser só várias unidadezinhas de conservação, não. Isso que eu acho que é o mais bacana das infraestruturas verdes, que é o seguinte, por exemplo, você tem uma grande avenida, né? A princípio você pensaria, bom, aquele ali é um obstáculo que não vai ter jeito. Mas o que acontece? Você, como eu contei o caso lá de Roma, você pode vegetar com essências nativas, com espécies nativas daquela região, às margens da grande avenida. Do canteiro central. Então você pode ir trazendo, incorporando o verde na cidade. As praças, né? Espaços públicos que você pode fazer, inclusive uma coisa muito interessante que aconteceu em Belo Horizonte foi a questão da agricultura urbana, né? A agricultura urbana, ela se integra, ela pode compor um corredor, uma infraestrutura verde, os telhados verdes também. Então, são várias metodologias de trazer, né, essa natureza para a cidade, que possibilita, ou seja, não é inviabilizar, porque eu acho que
uma coisa muito importante, sabe, Júnior, que eu vejo aqui no Brasil e que é comentado também em alguns trabalhos, é o seguinte, no Brasil a gente tem muito uma questão de fazer unidades de conservação, o espaço é protegido e a população ela não pode desfrutar, né? Isolado Ela não tem, não é tão bem-vinda. E não é só uma questão de conhecer para preservar, mas é da pessoa sentir como que é importante para a vida dela, para a saúde dela, para o bem-estar dela, ela ter contato com a natureza, né? Então, tanto para unidades de conservação, isso vale, quanto, por exemplo, você imagina, você sofre de diabetes, o seu médico fala com você, olha, você vai ter que fazer caminhada todo dia. Aí, perto da sua casa, tem uma avenida lá que dá para fazer, o piso é regular, não é muita subida, dá para fazer caminhada ali. Para você se animar, pensa bem, a gente pensando assim, traz aqui para dentro da sua casa, né? Para a nossa realidade cotidiana. Se você pensar que você vai fazer uma caminhada numa área que está sem árvore, que você não tem uma sombra, que é um calorão, que tem asfalto aqui do lado, não sei o quê, você fica super animada, né? Ao passo que se você vai fazer uma caminhada numa estrutura que está preparada para poder te acolher com uma vegetação, uma coisa com um clima mais ameno, você fica muito mais motivado aí. Né? É verdade. Então é uma coisa simples, não é nada, não é nenhuma grande novidade, não é nenhuma grande inovação, nada disso, são coisas até bem simples, né? Eu achei legal que você trouxe, Ana, que você falou assim, não é conhecer para preservar, né? Mas é para a pessoa trazer para a ordem do sentimento, né? Da ordem do sentir. Porque quando eu tenho a experiência, né, de como eu me sinto em um tipo de ambiente e como eu me sinto em um outro tipo de ambiente, isso também impacta diretamente na minha qualidade de vida, né? Se eu me sinto melhor, eu fico melhor, né? E se eu me sinto pior, consequentemente pior. Então, nossa, mas você falou coisa demais. Eu tô aqui cheia de coisa para comentar. Você falou também uma coisa muito importante, que eu acho que é assim, você falou que é muito difícil, às vezes, nas cidades e tal, a gente fazer transformações urbanas para se adequar às infraestruturas verdes e azuis, né? Mas que existem alternativas. E aí eu gostaria, inclusive, de falar um pouquinho do projeto das Ilhas Verdes Drenantes do Instituto Cresce, que a gente tem feito no bairro Vale do Sol, né? A gente já fez 8 ou 9 ilhas, se não me engano, no bairro, que a gente está chamando de Ilhas Verdes, que são pracinhas, né, arborizadas, que a gente chama comunidade para plantar e tal, que são áreas que a gente garante que a área seja cuidada, né? Que a área seja cuidada, não, que a área seja permeável, que a área seja uma área com vegetação. A gente favorece o plantio de vegetações nativas. E isso a gente tem percebido ao longo do tempo no bairro que, além de trazer esses benefícios ecossistêmicos, né, que eu estou falando, também a gente tem os benefícios socioeconômicos. Então, por exemplo, os vizinhos se veem cara a cara, então eu vejo quem que é meu vizinho que mora na casa ali, porque eu encontrei com ele na pracinha. Isso traz mais segurança para as pessoas. Isso também fortalece o tecido social, né? Exatamente. E também ajuda a arrumar a circulação urbana do bairro. Enfim, então, assim, são muitos benefícios que a gente vai agregando quando a gente resolve trazer um pouquinho de natureza para a infraestrutura cinza. Não é isso? Exatamente. São muitos benefícios, né? E eu acho assim, Júnia, igual vocês estão fazendo, né? Muito provavelmente vocês estão fazendo uma área que não estava ocupada lá, que ainda não está sofrendo pressão de alguma forma, ou numa área que talvez não sofra, né? Então, o que acontece? Se você
consegue pensar no planejamento urbano, a inserção, como fez Belo Horizonte, né? A região metropolitana de Belo Horizonte. Se você consegue, no seu planejamento, você inserir essas coisas até antes de que essa cidade se consolide, né, de uma forma inadequada, Melhor. Primeiro que sai mais barato, né, muito mais fácil, porque já está planejado, né, normalmente, isso é um relato do pessoal do plano metropolitano, eu achei muito interessante, sabe, você está falando essa questão da água, eles relatam o seguinte, que porque normalmente o ente os prefeitos, ou os vereadores e tal, eles estão, por uma questão talvez cultural, eles às vezes são resistentes a algumas dessas ideias. Porque tem não sei, parece que acha que não tem nada a ver com a cidade, isso é bichinho e plantinha, né? E quando eles conseguem entender essa questão de, olha, essas coisas elas são importantes para a saúde da pessoa, para poder proteger os cidadãos e seu patrimônio da questão das mudanças climáticas, né? E então isso facilita muito. Então, o pessoal da UFMG, eles relatam o seguinte, que os prefeitos dos municípios da região metropolitana, eles foram muito pouco resistentes, eles encamparam muito facilmente a ideia de quando a equipe mostrou que essas estruturas, elas serviriam para poder preservar os recursos hídricos. Porque às vezes a gente fica com uma ideia, né? Eu vou te trazer um fato atual aqui de Juiz de Fora. De Curitiba está acontecendo isso também, em vários outros lugares, né? A gente fica com a ideia de que escassez hídrica é uma coisa que, lá no Nordeste, lá no Jequitinhonha, lá, não. Isso é uma coisa que está acontecendo. Por exemplo, tem um bairro aqui de Juiz de Fora que chama Milho Branco. As pessoas estão reclamando que lá tinha água dia sim, dia não. Depois passou 2 dias sim, 2 dias não. Agora eles não recebem água, quase. Isso é escassez hídrica aqui, gente, na vizinhança. Né? Curitiba já está passando por racionamento de água. Então, são coisas, gente, que não é assim, a mudança climática é lá para os nossos filhos. Não, está acontecendo hoje, né? Esse calorão que a gente sente aqui, pelo menos, está um calor alucinado. Aqui também está. Que a gente sente, assim, se você tiver vegetação perto, cara, diminui demais, né? Dá uma refrescada, você se sente melhor, porque eu, pelo menos, me sinto muito mal no calor. Eu não suporto calor. Então, assim, são pequenas coisas que também, sabe, Júnior, fica parecendo assim, vamos fazer uma infraestrutura verde, lugar, tem que tirar esse estádio de futebol aqui para poder fazer uma florestinha. Não é nada disso, né? É uma coisa completamente amigável para a área urbana, completamente amigável, não é nada de outro mundo, sabe? São, inclusive, várias técnicas, são técnicas que já são consolidadas de várias áreas do conhecimento, tanto da agronomia, quanto da engenharia, quanto da biologia. São soluções, né? E adaptações, às vezes, muito simples, né? Como, por exemplo, você tirar o asfalto e colocar um calçamento, talvez um intertravado, que tem permeabilização de água, né? São vários. E às vezes, Júnior, às vezes é o seguinte, tem área que, bom, não tem jeito de tirar o asfalto, porque as pessoas gostam de asfalto, ou tem uso intenso, não sei o quê, nada impede. Você pode fazer uma coisa semelhante ao que vocês estão fazendo, que são aqueles jardins de chuva, que não é uma coisa, não é uma grande obra de engenharia, não é nada que é super caro para o município e que tem um efeito excelente. Por exemplo, tem uma metodologia que eu queria comentar com você, que são as medidas. Tem um manual que é lá na Europa, que eles usam, sabe? Que tem assim, um apanhado de metodologias que se pode usar para poder fazer a preservação dos recursos hídricos, restauração e tudo mais. Que legal. Chama Medidas Naturais de Retenção da Água. Desculpa, então, repete para mim, por favor, Ana, falhou. Chama como?
Medidas Naturais de Retenção da Água. Ótimo, ouvi. Um nome simples. Um monte de metodologia que já é usado, por exemplo, tanto o que a gente usa aqui no Brasil, as barraginhas, né? Vegetar determinadas áreas, refazer mata ciliar, tem técnicas para a agricultura que o pessoal da agronomia já usa. Então, assim, eles fazem tem lá um catálogo de soluções, um apanhado de soluções que podem ser implementadas, que muitas vezes elas não são caras. E o que acontece? Você faz uma determinada área, você faz um diagnóstico daquela área, né? O que é que precisa fazer aqui? Que tipo de intervenção é? E dentro daquelas opções que são ali catalogadas, você pode selecionar aquelas que elas vão ter, isso é que eu acho uma coisa muito bacana, mais de uma função. Elas vão ter, não é só, por exemplo, fazer a infiltração da água, entendeu? Ela vai fazer a água infiltrar, mas também vai ter uma questão de diminuir o ciclo da água, do tempo dessa água percorrer no território, ou ela ficar disponível por mais tempo. Então, isso é uma coisa muito interessante pelo seguinte, porque que isso é uma característica, por exemplo, da infraestrutura cinza. Ela é cara, ela serve para uma coisa e ela precisa de manutenção e você tem custo de manutenção. Então, o que a gente chama de infraestrutura verde e azul, muitas vezes não, porque elas já são processos naturais, elas são facilitadas pela forma que a natureza funciona. Então, muitas vezes, ela não demanda grandes manutenções, grandes investimentos, o que facilita muito, né, a adoção desse tipo de tecnologia, né? Então, que pode ser usado assim, largamente, né? Tanto em cidades maiores, né, como Belo Horizonte, por exemplo, como em bairros aí que você está citando, o Vale do Sol, né? Vale do Sol. Vale do Sol, como aqui em Juiz de Fora, por exemplo. Quando você faz esse planejamento e já prevê essas coisas, é muito mais fácil de implementar, né? Sim, Ana, maravilhoso. Não, maravilhoso. Eu tô doida, vou procurar esse documento aí que você citou. Achei muito legal. Vamos ver se a gente consegue fazer mais ações aqui no Instituto Cresce que são nesse sentido aí de manutenção e ampliação dos corredores verdes e azuis. Acho que pode ser muito legal. Eu acho que uma coisa bacana, eu não sei se o Cresce participou da época que estava sendo elaborado o plano metropolitano. Não, vocês participaram? Não, na época não participamos. Pois eu acho assim que seria muito bacana, sabe? Se vocês pudessem integrar e ver o que foi planejado, como que vocês podem contribuir, porque às vezes, Júnior, o que eu noto muito é o seguinte, eu acho assim dificílimo você chegar para uma pessoa, né, uma pessoa razoável, e falar o seguinte, não, conservar a natureza é ruim. Ninguém acha isso, em geral, né? Hoje em dia as pessoas são meio estranhas, mas em geral as pessoas... Tem umas pessoas que acham, né? A gente está vendo aí umas coisas meio estranhas, né? Acontece, tem acontecido, né? Mas assim, eu acho que se explicasse bem explicadinho as vantagens que tem você respeitar as questões ambientais, eu acho que ninguém conseguiria ficar contra, sabe? Ninguém, porque são tantos benefícios que traz, tanto assim, como eu falei, você sabe, eu sempre penso isso, não é para bichinho e plantinha, gente, é para gente, né? É para a vida humana. É claro que a conservação, igual eu falei, a minha paixão é a conservação ambiental, minha paixão. Mas a gente tem que colocar o homem junto nisso também, né? Porque senão você acaba não conseguindo dialogar com a outra parte e aí você acaba não conseguindo nenhum avanço, né? Então, assim, eu acho que é muito bacana, por exemplo, seria muito legal se o Instituto Cresce pudesse
se aproximar dessa implantação, do que está previsto, ou colaborar, por exemplo, na hora que for, eu não sei como é que está essa questão do plano diretor de Nova Lima, de Brumadinho e tal, se o Instituto Cresce pudesse se aproximar desses movimentos, né, desse movimento institucional, né, e colaborar, seja com o planejamento, seja com a implantação, cara, fantástico, né? Porque você traz isso também para perto das pessoas, porque também não adianta nada, sabe? Isso é uma coisa que também aqui no Brasil anda meio alquebrada, que é a participação popular, né? Nesse planejamento e nessas decisões, né? Se as pessoas podem participar, se elas podem ter voz, se elas podem contribuir, a adesão delas a esse tipo de situação, de novidade, é muito maior, né? Essa resistência que tem institucional das populações e tal, ela é vista não só aqui no Brasil, porque a gente fica achando que né, esse é problema do Brasil. Não. Esse caso lá de Navarra, eles relatam isso, sabe? Olha, às vezes o trabalho deles foi feito numa região rural. E tinha alguns núcleos urbanos já consolidados, mas nada muito grande, numa cidade grande e tal. E mesmo assim, quando chegou com essa notícia de que o governo ia fazer uma renaturalização do rio, adotar algumas metodologias e algumas intervenções que iam até beneficiar as pessoas, né? Porque não ia ter as cheias mais, né? Encheias, as enchentes e tal. Diz que eles relatam, né? Que as pessoas ficavam com o pé atrás. Ai, não, mas como assim? O que é isso? O que vai acontecer? Mas e a minha propriedade? Não sei o quê. Mas à medida que elas foram participando, que elas foram conhecendo e tal, elas ajudam na implantação. Fica tudo muito mais fácil, né? Esses vários entraves que tem institucionais, da questão da legislação, da questão das várias, vamos dizer assim, várias camadas de administração, elas podem ser vencidas, né? Quando a gente consegue, de fato, implementar, né? Essas ideias. E isso sempre é mais fácil com as pessoas participando. Sim, Ana, a gente tem procurado, a gente participa muito, assim, a gente falta fôlego, sabe? Porque a gente participa, assim, institucionalmente, né? No Instituto Cresce, a gente participa de audiências públicas e tal, e a gente adota algumas, vamos dizer assim, algumas lutas, né? Porque... E aí a gente tem algumas coisas que a gente, por exemplo, atualmente a gente está no subcomitê de bacia hidrográfica, né? Eu tô coordenadora do subcomitê de bacia hidrográfica Águas da Moeda, que é parte que legal. Que é parte do comitê de bacia do Rio das Velhas, né? Que é o grande responsável pelo abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte, principalmente depois da barragem de Brumadinho, né? Da Vale em Brumadinho. Então... Impactoso? Então, impactou, eu não tenho acompanhado. Impactou. Tem 30% do abastecimento de água estava dependendo do abastecimento vindo do Paraopeba. Então, caramba! E aí eles construíram, parece que está em processo ali de tentar construir, eu não tenho notícia de como é que está isso agora. Mas realmente a gente, e aí você está falando, a gente está num período de seca, né? Então, assim, ainda tem o fogo, né, para piorar, que assim, ontem eu fiquei pegando fogo aqui perto de casa, e a gente sabe que 99% dos focos de incêndios são criminosos, né? Então, assim, a gente tem feito no Cresce um trabalho de tentar sensibilizar as pessoas para que elas tomem consciência de que a gente precisa ser amigo da natureza, que a gente fazendo essas ações de conservação e preservação, a gente vai estar vivendo num ambiente mais saudável para a gente, né? Vai ser uma coisa que vai ser melhor para todo mundo, não é bicho grilo, né? A gente já foi chamada de tudo isso, né, Ana?
Ah, é Então, normal. A gente sabe como é que é. normal. Mas, assim, eu acho que é importante que a gente olhe para isso. Assim, eu acho que essa pandemia também trouxe, assim, um despertar, vamos colocar com essa palavra, para as pessoas. E também em janeiro, aqui na região de Belo Horizonte, né, a gente teve na região Centro-Sul enchentes terríveis, né, esse ano. Foi, assim, uma coisa horrorosa. E isso tudo foi e é decorrente desse descaso, dessa falta de cuidado com esses princípios ecológicos, né, que você está trazendo. E assim, não é que assim, vamos tirar a cidade e colocar área protegida. A gente precisa pensar como que a gente pode conciliar as duas coisas, que eu acho que é exatamente isso que você está trazendo, né? Assim, existem Exato. metodologias, existem alternativas, existem pessoas que estão buscando estudar isso, existe pesquisa, existe muita coisa, né? Assim, vamos olhar para isso da melhor forma que a gente pode e fazer o melhor que a gente pode para as futuras gerações, né? Afinal de Mas, contas, nós somos signatários do acordo climático, né? mas sabe, Júnior, eu acho que uma coisa que eu pessoalmente acho que a gente deve fazer as pessoas perceberem é o seguinte, que essas coisas de perpetuar a vida aqui para os nossos filhos e nossos netos. Primeiro que não é nem para nossos filhos, nem para. Começa pela gente, né? Porque hoje em dia a gente já está sentindo Tá. efeito de mudança climática, né? Só para começar. E aí, o que acontece? Tem várias ações que elas, sinceramente, tem hora que eu vejo umas coisas acontecendo aqui que eu falo, gente, isso é uma questão. E o pior é o seguinte, né? Isso é uma coisa que me traz muito sofrimento. Quando você entende, você sabe os fundamentos técnicos do que está acontecendo, você sofre muito mais, né? Por isso que às vezes eu falo, a ignorância é uma bênção, né? Eu sofro A gente demais. sofre demais, é horrível, Ana, né? eu vou te interromper um pouquinho. Nosso papo tá maravilhoso, mas eu vou pedir para a gente já começar a encerrar. A gente tem aí 2 minutos, né? E assim, eu acho que a gente pode encerrar com essa mensagem de que a Camila colocou aqui, ó, conciliar a humanidade e a natureza, porque somos Isso, natureza, né? Então é exatamente, é isso isso, aí. assim, essa é a mensagem que eu deixo desse bate-papo maravilhoso. Muito obrigada, é uma honra ter você com a gente. A gente pode fazer Eu que mais agradeço. bate-papos e aí eu passo a palavra para você também concluir e se despedir. É isso, gente. Eu acho que é a gente pensar que essas ações todas elas são necessárias para a gente hoje, né? Não é para amanhã, porque quando fica nesse futuro distante, assim, eu acho que é uma coisa que fica muito no imaginário, sabe? Não está no concreto. Então a gente tem que trazer isso para a realidade hoje, para o planejamento hoje, para a execução hoje, né? Do que é possível. E pensar isso, né? Igual a gente está falando, que a natureza é a gente está inserido, a gente é apenas mais uma espécie que o nosso planeta propiciou, e a gente tem que cuidar da vida, né? Essas estruturas que estão sendo degradadas, elas são as estruturas que sustentam a vida. A gente tem que cuidar disso aí. E é fácil, olha, não tem nada complicado, não tem nada caro, dá para fazer com um pouquinho de boa vontade, um pouco de planejamento, um pouco de engajamento, sabe? Sabe, o Júnior, só para finalizar, mais do que uma ação individual, a gente precisa de ações coletivas. Isso. Obrigada, Ana. Tchau, gente. Um Obrigada. beijo. Beijo para todo Eu que mundo. agradeço. Tchauzão. Um beijo, Camila. Saudade de todos.